Nós vamos dar sequência à nossa série sobre o livro dos Salmos, sob o título Nossos Pais Nos Contaram, e hoje nós vamos fazer a nossa reflexão no Salmo de número 78, se você puder abrir a sua Bíblia neste Salmo, Salmo de número 78, um dos maiores salmos da Bíblia, um dos maiores salmos do livro. Nós não leremos esse salmo inteiro, não daria tempo, talvez daria o tempo da mensagem só a leitura do salmo, o que seria bom também, mas não é o que a gente vai fazer nessa manhã. Eu gostaria de ler com vocês apenas do verso 1 até o verso 8, Salmo 78, do verso 1 ao verso 8, e ao longo da nossa reflexão a gente vai ler também alguns outros versículos, então deixe a sua Bíblia aberta aí no Salmo 78. A nossa perspectiva, o nosso olhar para esse salmo será sob esse título: o ensino de geração em geração. O ensino, o papel que o ensino tem na vida do povo de Deus de geração em geração. Vamos fazer a leitura? Salmo 78, do verso 1 até o verso 8. A palavra do Senhor diz: Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, na ministração dessas palavras, no entendimento da mensagem que elas comunicam a nós, e que todos nós aqui, Pai, naquilo que for necessário, saiamos daqui desafiados pelo Senhor, a assumirmos a nossa responsabilidade na parte do teu povo, a assumirmos o nosso compromisso para com a nossa e a próxima geração, de transmitir as verdades a respeito do teu bondoso nome. É em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Muito bem, esse texto nos leva, como deu para perceber a ênfase que ele dá, nesses versos 3, 4, 5 e 6, ele nos fala muito sobre as gerações e a relação entre estas gerações, o compromisso, a responsabilidade de cada geração. Em essência, se tratando de geração como geração que pertence a Deus, que é povo de Deus de geração em geração, esse salmo nos ensina que o plano de Deus se desenvolve ao longo da história, o plano de Deus se desenvolve ao longo do tempo, por intermédio deste ensino que uma geração comunica a outra geração. E esta memória ativa de quem é o Senhor, de quem é esse Deus, de como Deus conduziu esse povo pelo deserto, de como Deus deu aliança e estatutos para que esse povo obedecesse e vivesse segundo a vontade. Quer dizer, todo este conteúdo que compõe a transmissão, a memória deste povo, deve ser sempre visto como uma responsabilidade de cada geração, de viver em fidelidade aos estatutos da aliança com Deus, de viver sempre crendo que Deus é a suficiência para a sua vida e com isso transmitir esse ensino de uma geração a outra. Então o Salmo, e eu recomendo que depois você separe um tempo na sua semana para ler todo esse Salmo com essa perspectiva, ele vai nos mostrar não apenas a recapitular a história, mas é nos mostrar que a história serve como um aprendizado, para que nós consigamos olhar para a memória do povo de Deus e não errarmos onde eles erraram,
e com isso recordarmos onde erramos, ou seja, o que foi dado por Deus a esse povo que não foi cumprido por este povo. O que os nossos antepassados receberam como uma dádiva do Senhor e desprezaram as dádivas do Senhor. É sempre um olhar para a história, para aprendermos com a história. Aí é que está o valor didático do Salmo 78, porque ele não se limita a recontar o que aconteceu. Toda a história você tem em Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e assim por diante. A história está lá. Agora, o Salmo 78 recapitula essa história na perspectiva de quem quer aprender com os erros das gerações anteriores, porque não quer errar na sua geração e que não quer transmitir para outra geração uma relação equivocada com Deus, portanto, de desprezo, de falta de fé, de falta de fidelidade e de desobediência a esse Deus. O que nos leva então a trazer essa conversa que o Salmo 78 provoca para os nossos dias. E como que nós temos vivido a relação entre as gerações. Como que nós lidamos com o conflito que sempre acontece de uma geração para com outra geração. E isso é interessante, porque quando a gente pensa sobre isso, não tem como a gente não trazer à memória a nossa vivência de igreja. Não estamos falando de geração no sentido abrangente, mas nós estamos falando de geração a partir da compreensão de povo de Deus, a partir das Escrituras, a partir da família da fé. Vamos fazer um exercício aqui? Quem está na igreja, vivenciando igreja há mais de 20 anos, levanta a mão. Não precisa ter vergonha, a gente não está contando quem é, não vamos tirar uma foto para divulgar sua idade, nem nada. Mais de 20 anos, levanta a mão de novo, só para marcar. Mais de 30 anos. Olha aí. Olha, eu não imaginava que você já tinha essa idade toda. Mais de 40 anos. Uau! Mais de 40 anos, olha aí. Olha que beleza. E eu vou parar por 40 para não ter constrangimento. Vamos parar por aqui. Mas é só para a gente ver que boa parte do público que aqui está, com 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, ou até menos, deve ter vivenciado conflitos geracionais, certo? Vamos trazer um pouco à memória o que foi esses conflitos, o que foram esses conflitos geracionais. Basicamente, a gente vivencia de uma geração para outra um choque cultural. A cultura muda de uma geração para outra. Valores estéticos e valores éticos passam por transformações, por causa de N transformações que acontecem no mundo ao nosso redor, pensando no contexto de igreja. Eu vou dar alguns exemplos da minha história, mas eu gostaria que você pensasse na sua história. Por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia a minha mãe me contar o quão complicado foi, quanta briga aconteceu na igreja, quando alguém decidiu introduzir a bateria na nossa igreja, na minha igreja de infância. E era uma mulher chamada Mercedes. Acredita isso, né? Eu era criança, né? Então isso foi há 15 anos atrás, mais ou menos. E aquela senhora foi quem introduziu a bateria na nossa igreja. E aquilo foi um choque terrível, porque até então a igreja só tinha a música sacra, o canto coral e assim por diante, e não tinha esses outros instrumentos. Esses outros instrumentos foram entrando devagarinho, mas convenhamos, a bateria quando entra, ela faz muito mais barulho, né? Em todos os sentidos do que os outros instrumentos. Eu me lembro de histórias quando as pessoas falavam que chegavam em igrejas batistas, gente, batistas, falando da nossa família, da nossa história denominacional aqui. E aí a igreja tinha a parte de baixo e tinha a galeria. E aí quando essa pessoa, inclusive é o Nelson Bomilcar que me contou essa história, da história de início de vida de fé dele. Ele chegou no templo, como eles chamavam naquela época, né? Chegou no templo para participar da celebração. Aí chegou o pessoal do Connect, né? Os diáconos daquela igreja, e falaram: olha, como você está de calça jeans, você tem que subir para a galeria, porque no espaço aqui de baixo não pode usar calça jeans, a calça jeans é só lá em cima, né? E aí ele, novo convertido, ele não sabia nada da fé, aí ele perguntou na inocência, quero acreditar eu que foi na inocência, ele perguntou para o diácono: mas por que o Deus de baixo não é o mesmo Deus da galeria?
Aí o diácono ficou sem resposta, mas de qualquer forma ele teve que ir para a galeria, né? E tantas outras coisas que a gente percebe como conflitos geracionais, né? Então muita coisa muda e mostra que nesta mudança de cultura nós tendemos a ter dificuldade com o novo que se introduz. E isso gera, de uma forma recíproca, uma relação baseada em diversas críticas. Então é sempre uma geração olhando para a geração mais nova e criticando a geração mais nova, falando mal, dizendo um monte de coisas e assim por diante, e dizendo, no meu tempo era muito melhor, se fosse na minha época isso desse jeito, se eu me vestisse desse jeito no meu tempo e assim por diante. O que vai gerar inevitavelmente o desprezo de uma geração por outra geração. Nós somos superiores, nós somos maiores, nós é quem entendemos as coisas, e as gerações, cada uma dentro do seu espaço, do seu pensamento, começa a girar este clima, que gera um conflito, uma ruptura geracional, e sempre tem lá as ideias de superioridade. Experimentarmos mudanças culturais, críticas, desprezo, isso faz parte da nossa realidade, mas nós devemos olhar isso com mais cautela, para entendermos se de fato, da perspectiva bíblica, é assim que nós devemos lidar com as relações das gerações e com os choques culturais. Imagina você se alguns anos atrás alguém entrasse na igreja com uma camiseta completamente colorida, uma camiseta assim esquisita e tal. A gente não gosta de constranger ninguém, mas Pedro Fontana, fica de pé por gentileza. Rapidamente, fique em pé. Olha todo mundo para o Pedro. Melhor do que ficar 10 minutos falando aqui, era só apresentar, né, o conflito geracional. O que são críticas, o que é desprezo e assim por diante. Isso faz parte, mas nós temos o Evangelho, nós temos a Palavra de Deus que nos ensina o compromisso de uma geração a outra. E justamente porque uma geração deve olhar para outra geração com um olhar de cuidado, com um olhar de pastoreio, com um olhar de misericórdia e graça, com um olhar de amor, entendendo que a sua história deve permanecer viva na próxima geração e não morrer. Que a sua fé, que o conhecimento de Deus deve permanecer na próxima geração, que levará às próximas gerações, e não romper, e não criar um ambiente relacional onde haja ruptura, onde haja críticas, onde haja desprezo, mas o olhar com misericórdia, o olhar com amor, o olhar com graça, porque uma geração tem compromisso para com a próxima geração. Uma geração não deve se olhar como superior a outra geração, mas deve se olhar como cuidadora da próxima geração. Olha o que diz o texto de Juízes 2, 10 a 12. Um texto alarmante para nós. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, a geração de Josué que conquistou a terra prometida. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Por que surge uma geração que não conhece o Senhor? Porque a geração de Josué atingiu um propósito, viveu de uma certa forma aquilo que Deus tinha dado para eles. Tinha dado para eles os estatutos da aliança, tinha dado a terra prometida, e a difícil tarefa de conquistar aquela terra prometida. Mas aparentemente houve uma ruptura de uma geração para com a outra, houve uma falha de uma geração para com a outra, porque surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, e não conhecia os feitos do Senhor. Às vezes a gente conversa com pessoas por aí, e aí a gente ouve o conflito geracional fora da igreja, e aí tem outros assuntos que surgem. Por exemplo, hoje os jovens só ficam com o celular na mão e etc. Mas ele não nasceu com o celular. O celular não é biológico,
teve um pai que colocou o celular na mão dessa criança cedo demais. Então ele não pode ser totalmente culpado por esse hábito. Ele é criado dentro de um ambiente onde o celular virou um recurso para quê? Se você não tem como entreter o seu filho e você precisa conversar, jantar em paz, 1 minuto de silêncio, bota o celular na mão dele. Não adianta você chegar agora na idade adulta e falar que adolescentes e jovens passam o tempo todo no celular, porque eles não nasceram com aquilo. E tantas outras coisas que a gente poderia identificar, não como inteiramente culpa da geração, mas como uma falha impensada da geração que o precedeu. E cada geração assumir a sua responsabilidade, assumir a sua falha e corrigir esses caminhos. Era o que faltava para este povo, entender que a Bíblia nos ensina o olhar às gerações a partir da eternidade. É entender que o conflito entre as gerações acontece porque, meu irmão e minha irmã, tudo na vida gira em torno de conflitos, e essa é a realidade da humanidade depois de Gênesis 3. Então o conflito geracional é um dos muitos conflitos que configuram a nossa passagem por esse mundo. Mas a palavra de Deus quer nos ensinar a olhar as gerações a partir de uma outra perspectiva, a perspectiva da eternidade. Então deixa de ser como você, com a sua idade, com a sua vivência de igreja, com os hábitos que você adquiriu há 20, 30, 40 anos atrás na igreja, entende que as coisas devem ser, mas passa a ser o olhar de como Deus encara cada geração, de como Deus olha para as gerações. E aí a gente tem um texto em Atos que eu acho sensacional, falando das consequências da descida do Espírito Santo de Deus. O texto diz: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Eu acho isso fantástico, porque isso é uma consequência de sermos visitados pelo Espírito Santo de Deus como o povo que pertence a Deus. E isso faz com que a nossa maneira de entender os papéis e as gerações seja modificada pela graça desse Deus, pela dádiva derramada desse Deus a nós. Porque o que entende interessante nesse texto é que, principalmente, jovem ter visão e velhos ter sonhos parece invertido. Porque quem é sonhador é o jovem é cheio de sonhos, o jovem é cheio de ideais, o jovem é cheio de projetos. E o velho é aquele que já sonhou os sonhos que tinha para sonhar, e está numa fase da vida onde ele só colhe a não realização dos seus sonhos, ou colhe memórias de vaidades daqueles sonhos, e alguns poucos sonhos talvez tenha alcançado. Mas a dádiva do Espírito coloca uma geração para trabalhar para outra geração, onde Deus dá visão, discernimento, direcionamento para jovens, e Ele dá para os velhos sonhos novamente. Ele os ensina a voltar a sonhar, por causa do Espírito, por causa da manifestação da graça de Deus, não por causa dele mesmo, não mais os sonhos da infância, os sonhos do ego, os sonhos do seu próprio prazer, os seus sonhos de poder, não, nada disso, mas os sonhos de Deus que são dados aos velhos, e estes velhos injetam esses sonhos na veia dos jovens, que por dádiva do Senhor tem direcionamento, tem visão, tem vigor, para levar adiante os sonhos que Deus está dando para o seu povo. Portanto, a condução do povo de Deus, mediante o poder do Espírito, coloca uma geração não em conflito com a outra, mas uma geração como serva da outra, onde uma geração quer o que é melhor para outra geração, e os mais jovens querem o bem dos mais velhos, e os mais velhos querem o bem dos mais jovens, e um se coloca a serviço do outro. E essa é a visão geracional a partir de uma eternidade. Olhar a partir da eternidade é ver o mundo da perspectiva do Deus eterno, é olhar para gerações com olhos de misericórdia e de graça. E o Salmo 78 nos ajuda nisso. Por quê? Porque quando olha para a vida dos antepassados, ele reconhece os deveres e os direitos, os erros e os acertos de cada geração.
Reconhece que o conhecimento de Deus e a fidelidade à aliança com esse Deus deve ser o motivo que supera cada visão que cada geração tem de si mesma. É entender que nós temos a nossa visão, nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa maneira de ser igreja, nós temos a nossa maneira de organizar e querer as coisas. Mas tem um detalhe: eu não vou viver aqui eternamente. Tem uma outra geração vindo aí, e esta geração precisa ter os olhos do nosso cuidado. E essa geração precisa entender que o que nós transmitimos de uma geração a outra não são as nossas características de vestimenta, não são as nossas preferências musicais, não são os nossos gostos por cores. O que nós transmitimos de uma geração a outra é o conhecimento de Deus e a fidelidade a esse Deus. Isso é o que nós transmitimos, isso é o que está lá no coração do ensino de uma geração a outra geração. Porque afinal, gente, o que é o ser humano? O que é o ser humano? O próprio Salmo 78, no verso 35 diz: meros mortais, brisa passageira que não retorna. Meros mortais, uma brisa passageira que não retorna. Da perspectiva da eternidade, todas as gerações são mortais, são brisas passageiras que não retornam. Mas Deus é eterno. Mas Deus é eterno. Deus é a constante nessa história. Não a minha cultura, não o meu jeito de me vestir, não os instrumentos sagrados ou profanos, não as cores, nada disso. Isso morre. É como brisa que passa. Deus é eterno. Deus é a constante. E é nele que nós devemos nos concentrar na nossa geração para a próxima geração. Deus é eterno, Ele é a constante, e com Ele, por ser a constante, o seu amor, a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua graça, todas essas coisas permanecem de geração em geração. Dizendo isso em outras palavras, cada geração tem as suas características, a sua cultura, as suas preferências, etc. Cada geração vive em um cenário cultural particular, mas acima de todas as particularidades de cada geração, nós temos uma constante. E a nossa constante é o Deus eterno. A nossa constante é imutável, Ele permanece sendo Deus, Ele permanece sendo Senhor, e Ele permanece com a sua vontade revelada a nós. Ele é a constante, e é nisso que a gente se concentra. Então, a redenção de cada uma das gerações repousa na transmissão de uma experiência com Deus. Repousa na transmissão de uma experiência com Deus, que é composta por dois elementos. Existem dois elementos que compõem a experiência com Deus segundo a Bíblia. O primeiro deles é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus, que é a sua vontade revelada na Bíblia, na sua palavra. É o conhecimento desse Deus mediado pela Bíblia Sagrada. E segundo, a fidelidade, a dimensão prática e vivencial. A fidelidade que se traduz em obediência a todos os seus mandamentos, a tudo aquilo que temos aprendido deste Deus nas Escrituras. O conhecimento e obediência prática. Conhecimento e fidelidade. Isso é o que compõe a experiência com Deus que uma geração deve transmitir a outra geração. Assim, olhando para esses versos, esses 8 versos do Salmo, a gente pode fazer uma primeira afirmação: é que o eterno é o Deus das gerações. Não é que cada geração terá o seu Deus, que cada geração moldará um Deus de acordo com a sua cultura. Não, Ele é a constante. Logo, o Deus que é eterno é o Deus das gerações. A própria estrutura do Salmo faz isso. Os primeiros 8 versículos, ela introduz o assunto, o propósito do Salmo. Do verso 9 ao 39, ele traz toda a memória de viver no deserto
e concentra essa memória de vida do deserto naquela questão grande de se eles vão ter alimento para sobreviver no deserto ou não. E aí depois do verso 40 até o 72, o Salmo se concentra na fidelidade ou na infidelidade deste povo à aliança de Deus durante esse período de travessia do deserto. Olha só, vamos relembrar como que começa o Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Começa com um convite para que este povo abra os seus ouvidos, escute o seu ensino. Ele começa já mostrando o propósito pedagógico do Salmo, mostrando que tudo aquilo que ele tem a dizer sempre servirá a uma relação de ensino e de aprendizagem. E o povo de Deus deve ter os seus ouvidos atentos ao ensino, inclinar os ouvidos para ouvir o que tem a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Essa é uma passagem interessante do Salmo, porque quais são os enigmas do passado? Quando você lê o Salmo 78, você vai perceber que o grande enigma do passado é como pode nós existirmos como povo de Deus, sendo tão infiéis e desobedientes, e Deus sendo tão misericordioso e gracioso. Esse é o grande enigma. Como um povo obstinado e de duro coração consegue permanecer povo de Deus? E o grande enigma é que este Deus que traz sobre o seu próprio povo o seu juízo, é um Deus que cobre este povo com a sua misericórdia e a sua graça. E ele diz, o que ouvimos e que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. A memória aqui certamente é Deuteronômio capítulo 6, este povo recebeu como mandamento de Deus contar às próximas gerações quem é o Senhor, e fazer disso algo vivencial. Não é que você vai separar um dia da semana para fazer um cultinho com seu filho, você vai falar do Senhor o tempo todo, enquanto você levanta, enquanto você anda pela casa, enquanto você está cozinhando, enquanto você está almoçando, é o Senhor encharcando a vida familiar, para que isto seja a cultura desta geração que está nascendo, e ouvindo do Senhor quem Ele é, quais são os seus feitos. E quando você ouve quem é esse Deus, ao contar essa história, você dá para essa geração uma identidade. Vocês pertencem a este Deus. A história dos nossos antepassados não é apenas a história dos antepassados, mas é a nossa história. Esse é o nosso povo, essa é a nossa cultura, esses são os nossos valores. Transmitir de uma geração a outra geração quem é este Deus. E por que isso, gente? Porque as gerações passam, mas o Deus que é eterno permanece. As gerações vão passar, e o que você construir nessa terra vai passar. Nada do que você e eu fizermos terá qualquer tipo de vida longa, vai encontrar o seu fim. A nossa fé está ancorada no Deus eterno, Ele permanece. Então, se há alguma herança que você pode deixar para os seus filhos, se há alguma herança que nós podemos deixar para a próxima geração, é a nossa experiência com Deus, de conhecimento dEle e de fidelidade a Ele. Porque isso é o que vai sustentá-los quando eles chegarem na idade de tomarem as próprias decisões e construírem as suas próprias famílias. As gerações passam, mas o eterno permanece. Não é dessa forma que o Salmo 90 louva o Senhor? Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E essa compreensão de que nós vivemos diante de um Deus eterno e na relação com um Deus eterno é o que nos leva ao cumprimento da nossa tarefa com a próxima geração. A memória preserva a identidade e a esperança do povo de Deus.
O Salmo 78 nos mostra isso de uma maneira muito clara, em que toda a recitação do Salmo é mais do que uma descrição do passado, é mais do que simplesmente trazer à luz alguns fatos do passado. É um verdadeiro ensaio, é teatral, é dramático. É como se nós subíssemos no palco da história com as gerações passadas e revivêssemos aquelas histórias. E estivéssemos de novo diante daquelas situações, de obediência ou desobediência, fidelidade ou infidelidade, como nós lidamos com o conhecimento de Deus, como que nós lidamos com os mandamentos do Senhor. É subir no palco e ensaiar aquela história de novo. Essa é a ideia do recital do Salmo. Por quê, gente? Esse ensaio do passado, esse visitar a memória para aprender com os erros do passado, é o que dão possibilidade de um presente e de um futuro melhores, mais ajustados à vontade de Deus. Por isso o Salmo 78 é mais do que mera informação sobre as coisas passadas. Ele é uma experiência de um drama, e que sempre exigirá da congregação que lê ou que ouve o Salmo uma resposta. Que resposta nós daremos à palavra do Senhor dita nesse Salmo? É uma resposta semelhante à dos nossos antepassados, de descrença e de idolatria? Ou será uma resposta nova, porque aprendemos com os erros dos nossos antepassados? Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Olha a situação com que ele olha para as gerações passadas, destacando que não os seus acertos, mas o seu erro. Aonde eles erraram? Eles erraram em diversas situações, mas nós não podemos errar onde eles erraram. Para isso, verso 4, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Coloque uma coisa na sua cabeça, grave isso: toda geração tem o direito de ouvir quem é Deus. Toda geração tem o direito de ouvir quem é o Senhor, mas ouvir isso corretamente, da boca de quem obedece, de quem ama, de quem é fiel a esse Deus. Cada geração tem o direito de ouvir com clareza a verdade sobre esse Deus, e não as muitas distorções sobre quem é Deus que você encontra numa internet, por exemplo, mas ouvir com fidelidade as Escrituras, e vindo de boca que de fato ama o Senhor. Tanto que Deuteronômio 6 concentra toda a transmissão de uma geração a outra em um mandamento: é ensinar a amar o Senhor. Como eu faço isso? Amando o Senhor, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com tudo aquilo que há no meu ser, com toda a minha vitalidade, eu amo o Senhor, e por amar o Senhor é que eu ensinarei a outra transmissão a amar o Senhor. Não é transmissão de informação apenas, é transmitir o verdadeiro amor ao Senhor. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam a eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. E isso é magnífico, porque Deus não se revela de novo a cada geração. Ele já se revelou no passado. A responsabilidade de transmitir a revelação de Deus é das gerações, pertence a nós. Onde levamos à próxima geração tudo o que se pode saber sobre esse Deus, que foi revelado a nós por intermédio das suas ações e por intermédio das suas palavras reveladas a nós. Um dos comentaristas do livro dos Salmos, que eu gosto muito, Walter Brueggemann, diz o seguinte: a plenitude da vida do povo de Deus, evidentemente, encontra-se ao viver esta relação de aliança, e assim o futuro depende
de a recordar em cada geração. Deus quer que nós vivamos, Deus quer que nós desfrutemos de plenitude de vida, e este é um desejo do nosso Deus, e é para cumprir este desejo que este Deus está fazendo na história tudo o que Ele fez. Agora cabe a cada geração vivenciar essa experiência, uma relação com Deus mediada na obediência, mediada no amor a esse Deus, na fidelidade a esse Deus, que não acontece sem o conhecimento de Deus e sem a obediência prática a esse Deus no nosso dia a dia. Cada geração, portanto, é responsável por contar a memória e ensinar a próxima geração a amar a Deus. Todas as gerações estão responsabilizadas, todas as gerações do povo de Deus, de contar à próxima geração a memória do povo de Deus e ensinar a amar a Deus. Há algum tempo atrás, o Bruno me procurou e a gente começou a pensar juntos alguma forma pela qual a gente pudesse ajudar os pais do GC a contar para os seus filhos a história de Deus, a partir da Bíblia. Evidentemente. Por que, Bruno? Porque é triste saber que boa parte dos pais ouvem os filhos quando chegam em casa das histórias que ouviram na classe e os próprios pais não conhecem aquelas histórias que os filhos estão ouvindo na classe do GC, que não tem condições de explicar para os filhos aquelas histórias e o significado delas, que não tem condições de pegar a história de Jacó e contar para o filho o que veio antes e o que vem depois, porque não tem o conhecimento básico das histórias de Deus nas Escrituras. De que forma uma geração cumpre o seu propósito para com a outra geração, se ela mesma não conhece o Deus a quem diz ser o seu Deus? Se ela mesma não conhece a história da salvação que ela diz ter recebido em Cristo Jesus, de que forma isso vai acontecer? E se nós detectamos erros, agora olhando para cada pessoa e cada família, se nós detectamos erros, o Salmo 78 está aqui para isso, para mostrar o seguinte: nós não podemos errar onde os nossos antepassados erraram. E eu preciso dizer para mim mesmo, depois de mim não vai surgir uma geração que não conhecia o Senhor, porque eu preciso que a próxima geração conheça o Senhor de fato. Por isso a responsabilidade de cada geração contar a memória e ensinar a amar a Deus. Versos 7 e 8 novamente. Então eles, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos, porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Não deixar cair no esquecimento quem é o Senhor mediante os feitos do Senhor. E todo o salmo passa dizendo quais foram os feitos desse Senhor. Não deixar que a próxima geração não conheça os mandamentos do Senhor a serem obedecidos, porque essa é a responsabilidade de cada geração. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Quando ele olha para trás, fica claro logo na introdução do Salmo que o olhar que ele tem para as gerações do passado é bastante específico. Ele está trazendo à luz no Salmo as falhas, aonde eles erraram, para instruir o povo onde nós não podemos errar. E ao fazer isso, o Salmo foca em dois grandes erros, duas grandes faltas do povo no passado, que basicamente é a falta de fé em Deus, e isso a gente encontra no Salmo 78, nos versos 19 e 20, e também a idolatria. A falta da fé em Deus, ele olha, por exemplo, para a situação deles no deserto, onde este povo que viu, gente, presta atenção nisso, o povo que foi tirado do Egito, foi o povo que viu tudo o que Deus fez para tirá-los do Egito. Foi o povo que experimentou as 10 pragas, que esteve ali, vendo a mão poderosa do Senhor, tirando eles, como ele tinha prometido, da escravidão no Egito.
Quando este povo vai ao deserto com este Deus, o mesmo povo cujos olhos viram o poder de Deus manifesto na libertação, começa a duvidar se Deus vai ter como sustentá-los no deserto. Olha o que você encontra aí nos versos 19 e 20. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Quer dizer, Deus abriu o mar vermelho e esse pessoal atravessou o mar a seco. E agora a falta de fé se estabelece. Em que sentido? Será que Deus vai dar alimento para a gente? A gente já viu o poder, mas eu continuo não crendo. A gente viu tudo que Ele é capaz de fazer, mas eu não acredito que Ele seja capaz de cuidar disso aqui. A falta de fé é um problema grave, porque a falta de fé leva o povo de Deus invariavelmente a cair na idolatria. Quando Deus não te é suficiente, você constrói um ídolo. Isso está sendo assim com o povo de Deus há milhares de anos. E conhecer a história do povo de Deus é conhecer esse erro. O desconhecimento dessa história me leva pessoalmente a perguntar: por que você continua errando, onde esse povo está errando há milhares de anos? O que está acontecendo? Conhecimento e fidelidade. Conhecimento de Deus e fidelidade a esse Deus. Olha o Salmo, no verso 56 a 58. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos, lhe provocaram ciúmes. O povo que não crê é o povo que cai na idolatria. Israel, por que eu tenho ídolos na minha vida? Porque te falta conhecer a Deus e crer nesse Deus de fato. Essa é a razão. Esse é o problema. A gente precisa corrigir esse problema. A gente precisa suprir o povo de Deus com o conhecimento desse Deus. A gente precisa incentivar esse povo de Deus a amar esse Deus de fato. Eu gostaria de ter um tempo de oração com você. Talvez você esteja encontrando na sua vida falhas. Talvez este salmo e o que esse salmo ainda vai revelar para você na leitura posterior que você vai fazer desses versos, revelar que existe algo aí que mostra que você não está cumprindo o seu papel para com a sua geração. Mas o que esse salmo também nos mostra é que quando Deus aponta os nossos erros, quando Deus traz à luz as nossas falhas, não é porque Ele quer nos condenar, mas é porque Ele quer nos salvar. O que esse salmo vai mostrar é o simples fato de você ter hoje na sua Bíblia um Salmo 78 para ler. É que este povo, de geração em geração, pode falhar, mas Deus permanece fiel. Mas Deus permanece misericordioso. Mas Deus permanece restaurando este povo quando se arrepende e conserta os seus caminhos. Queria te dar um tempo para você orar aí e daqui a pouquinho a gente vai orar juntos. Pai querido, nós queremos te agradecer porque a tua palavra sempre, Senhor, alcança o nosso coração, ou trazendo o consolo, ou trazendo essa sensação, Pai, de maravilhamento diante do teu poder e da tua soberania, ou trazendo a nós, Pai amado, o juízo, trazendo a gente, Senhor, para uma necessidade de correção dos nossos caminhos. Das duas formas, Senhor, a nossa resposta só pode ser te adorar e render ao Senhor a nossa adoração. Porque nós temos provas suficientes pela tua palavra que o Deus que nos chama ao arrependimento é o Deus que quer nos salvar, é o Deus que quer que vivamos a vida abundante.
A Tua palavra, Senhor, nos ensina. A Tua palavra nos orienta em todos os aspectos da nossa vida. E ela nos mostra, Senhor, que a vida plena é uma dádiva do Senhor. Que a vida abundante, cheia de sentido, o Senhor nos deu como um presente. Mas desfrutar dessa vida plena é uma decisão diária nossa. Experimentar essa plenitude de vida tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor, mediado pela Tua palavra, buscando diariamente o conhecimento do Senhor, não apenas para enchermos a nossa cabeça de informação, mas buscando na Tua palavra o conhecimento do Deus a quem nós queremos amar com todo o nosso coração. Certamente, Senhor, o nosso coração ainda é falho em amar o Senhor como nós deveríamos amar. E é por isso mesmo, Senhor, que nós como igreja nos prostramos diante do Senhor. Crentes, ó Pai, na Tua misericórdia e graça, no Teu amor que nos acolhe e nos restaura e nos coloca no caminho que nós devemos andar. Obrigado por essas oportunidades, Senhor, de olharmos para a Tua palavra e sermos por ela direcionados. Em nome de Jesus. Amém.